Primeiro livro, As Profecias. Em 1555, o mundo ocidental foi surpreendido por um livro que prometia revelar os segredos do futuro. Seu autor era Michel de Nostradamus, um boticário francês que se dizia dotado de poderes de adivinhação. O livro se chamava As Profecias e continha 942 quadras poéticas que supostamente profetizavam eventos históricos que ainda iriam acontecer. Nostradamus usou uma linguagem enigmática e cheia de simbolismos para escrever suas quadras, pois temia ser acusado de heresia pela Inquisição se fosse mais claro em suas mensagens. Ele empregou vários recursos literários como apócopes, metáteses, anagramas e frases obscuras para tornar suas profecias mais difíceis de decifrar. Essa ambiguidade permitiu que suas quadras fossem interpretadas de diversas formas ao longo de quase 5 séculos, dando origem a inúmeras teorias e especulações sobre o que ele realmente quis dizer. Alguns dos seus seguidores afirmam que ele previu com precisão acontecimentos como a Revolução Francesa, a ascensão de Hitler, a Segunda Guerra Mundial, os ataques de 11 de setembro de 2001 e a pandemia de Covid-19. Para fazer suas profecias, Nostradamus utilizou o método dos branchos, inspirado no antigo oráculo grego de Delfos. Esse método consistia em sentar-se sobre um tripé de bronze e contemplar uma tigela metálica com água, óleo e especiarias dentro. Nesse estado de concentração, ele alegava entrar em contato com o espírito do deus Apolo e receber visões do futuro. Nostradamus também se baseava em outros conhecimentos como a astrologia, a numerologia e a cabala para elaborar suas previsões. No entanto, seus críticos argumentam que suas quadras são tão vagas e imprecisas que podem se adaptar a qualquer evento que já tenha ocorrido ou que ainda possa ocorrer. Eles também acusam Nostradamus de se beneficiar do fenômeno da precognição retroativa, que é a tendência das pessoas de associarem um texto escrito anteriormente a um fato posterior que parece se encaixar nele. Segundo livro, Pergaminho Ripley. Você já imaginou se a pedra filosofal, a substância mágica que transforma metais em ouro e concede a imortalidade, realmente existisse? Essa era a ambição de muitos alquimistas ao longo dos séculos, que buscavam o segredo da criação dessa maravilha. Um deles foi George Ripley, um inglês que viveu no século XV e se tornou amigo do Papa Inocêncio VIII. Ripley escreveu vários livros sobre alquimia e dizia ter o poder de fazer ouro a partir de metais comuns. Ele era tão rico e famoso que até dedicou uma de suas obras ao rei Edward IV. Mas o seu maior legado foi o Pergaminho Ripley, um documento de quase 6 metros de comprimento que continha a receita da pedra filosofal. O pergaminho era cheio de símbolos místicos e enigmáticos, que desafiavam a compreensão dos leitores. Infelizmente, o original se perdeu com o tempo e só restaram 23 cópias feitas por artistas do século XVI. Essas cópias apresentam pequenas variações entre si, pois cada artista interpretou os símbolos de forma diferente. O pergaminho Ripley é uma relíquia fascinante da história da alquimia e da cultura medieval. Ele inspirou a imaginação de muitos escritores, como J. K. Rowling, que usou a pedra filosofal como tema do primeiro livro e filme da saga Harry Potter. Mas será que alguém já conseguiu decifrar o código de Ripley e criar a pedra filosofal? Essa é uma pergunta que ainda intriga os estudiosos e os curiosos. Terceiro livro, Agadá de Sarajevo. A incrível saga da Agadá de Sarajevo. Você sabe o que é uma Agadá? É um livro que conta a história do êxodo dos judeus do Egito e que é lido durante a Páscoa judaica, Pessach. Mas você já ouviu falar da Agadá de Sarajevo? Essa é uma Agadá muito especial, que foi criada em Barcelona no século XIV e que tem uma trajetória de quase 7 séculos de sobrevivência e resistência. A Agadá de Sarajevo é uma obra-prima da arte sefardita, ou seja, dos judeus que viviam na Península Ibérica. Ela é feita de pergaminho branco e iluminada com ouro e cobre. Suas 34 páginas mostram cenas bíblicas desde a criação do mundo até a morte de Moisés, com um estilo que mistura influências cristãs, islâmicas e judaicas. Algumas páginas têm manchas de vinho, o que indica que ela foi usada em muitas celebrações do Pessach. Mas o que torna essa Agadá tão especial é a sua história de aventuras e perigos. Ela foi levada da Espanha pelos judeus sefarditas quando eles foram expulsos pelos reis católicos em 1492. Depois, ela passou pela Itália, onde recebeu anotações em latim e italiano. No final do século XIX, ela foi comprada pelo Museu Nacional de Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Durante a Segunda Guerra Mundial,
ela escapou por pouco da destruição pelos nazistas e pelos nacionalistas croatas. O bibliotecário-chefe do museu, Devi Korkut, arriscou a sua vida para tirá-la da cidade e entregá-la a um clérigo muçulmano, que a escondeu sob o assoalho de uma mesquita. Em 1992, durante a Guerra da Bósnia, ela sobreviveu a um assalto ao museu e foi encontrada caída no chão. Depois, ela foi guardada em um cofre de um banco até o fim da guerra. A Haggadah de Sarajevo é um símbolo da diversidade cultural e religiosa da região e do mundo. Ela foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Documental da Humanidade em 2017. Ela também inspirou romances, filmes e exposições. Ela é uma prova de que a cultura pode vencer a violência e o ódio. Livro Vermelho. A viagem alucinante de Carl Jung pelo labirinto de sua psique. O Livro Vermelho é mais do que um livro, é uma obra-prima da arte e da psicologia, criada pelo gênio visionário do psiquiatra suíço Carl Jung. Durante 16 anos, entre 1914 e 1930, ele se dedicou a uma experiência radical, mergulhar nas profundezas de seu inconsciente e trazer à luz as imagens e os símbolos que habitavam lá. Jung foi um dos pioneiros da psicanálise, ao lado de Sigmund Freud, mas depois se afastou dele e desenvolveu sua própria teoria, a psicologia analítica. Nessa época de crise e solidão, ele enfrentou seus demônios interiores por meio de uma técnica que ele chamou de imaginação ativa. Nela, ele se entregava a sonhos acordados e alucinações que anotava em seus cadernos, os livros negros. Esses sonhos eram cheios de personagens misteriosos, como um velho sábio chamado Elias, uma jovem encantadora chamada Salomé e uma cobra negra que os seguia. Jung descobriu que esses personagens eram partes de sua alma que ele não dominava. Ele escreveu: há outras coisas na alma que eu não faço, mas acontecem por si mesmas. A partir dos livros negros, ele selecionou e reescreveu suas visões no Livro Vermelho, adicionando lindas ilustrações que revelavam seu dom como artista. O Livro Vermelho é um documento único e fascinante, que mostra a jornada de Jung em busca de si mesmo e do significado da existência. Ele morreu em 1961 sem publicá-lo, mas seus descendentes finalmente o fizeram em 2009, abrindo as portas desse tesouro secreto para o mundo. Quinto livro, Codex Serafinianus. Imagine um livro que contém todo o conhecimento de um mundo que nunca existiu, mas que parece tão real quanto o nosso. Um livro que foi escrito em uma língua desconhecida, que ninguém sabe como ler ou traduzir. Um livro que é uma obra de arte, cheia de ilustrações incríveis e detalhadas de plantas, animais, máquinas, pessoas e lugares que só existem na imaginação do seu autor. Esse livro é o Codex Serafinianus, uma das obras mais enigmáticas e fascinantes da história da literatura. O Codex foi criado pelo artista e designer italiano Luigi Serafini entre 1976 e 1978, como uma enciclopédia ilustrada de um mundo fantástico. O livro tem 360 páginas, divididas em 11 capítulos e 2 seções. A primeira seção mostra a natureza desse mundo, com suas formas de vida exóticas e surreais, como árvores que se locomovem e flores que mudam de forma, além de criaturas bípedes e máquinas estranhas que parecem violar as leis da física e da química. A segunda seção revela a cultura desse povo imaginário, com suas características biológicas, sexuais, sociais e históricas. Há também capítulos sobre a escrita, a culinária, o vestuário, os jogos e a arquitetura desse universo paralelo. Serafini disse que sua inspiração para o livro veio da sua infância, quando ele ficava maravilhado com as enciclopédias que não podia ler, mas que o faziam sonhar com mundos desconhecidos. Sexto livro, Os Decretos de Simifield. Você já imaginou como seria ler um livro de leis medievais cheio de ilustrações bizarras e fantásticas? Pois esse livro existe e se chama Os Decretos de Simifield, uma obra-prima do século XIII que mistura normas papais com desenhos de coelhos assassinos, ursos e unicórnios em combate, cenas eróticas e até um personagem parecido com o Yoda. Quem criou essas imagens incríveis e por quê? Será que os monges que ilustraram o livro estavam alucinados por alguma erva mágica dos mosteiros? Ou será que eles queriam expressar uma visão crítica e irônica de um mundo às avessas? Os Decretos de Simifield são uma coleção de decretos emitidos pelo Papa Gregório IX no século XIII, organizados pelo jurista dominicano Raimundo de Penafort, que foi canonizado pela Igreja Católica e introduziu a Inquisição na Espanha. O livro tem um valor histórico e jurídico inestimável, mas o que chama mais atenção são as ilustrações que acompanham os textos.
Elas foram feitas com grande habilidade artística e mostram cenas surreais e divertidas que contrastam com a seriedade das leis. O nome do livro vem do bairro de Simifield, em Londres, onde ele foi guardado por um tempo. Hoje ele faz parte da Biblioteca Real do Reino Unido. Acredita-se que ele tenha sido escrito no sul da França, possivelmente em sua dedicação à Universidade de Paris. Uma das características do livro é o uso de amarelo para destacar algumas palavras. E aí, você já se aventurou por algum desses livros incríveis? Será que as profecias de Nostradamus ou o Livro Vermelho escondem segredos sobre o nosso passado e o nosso futuro? Deixe a sua opinião nos comentários e participe da nossa conversa. Se você gostou deste vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos e familiares que também curtem um bom mistério. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aproveite e siga a gente nas redes sociais, os links estão na descrição. Até a próxima!